Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 11 de julho, quando a Igreja celebra a memória de São Bento Abade. Queremos então contar com a intercessão de São Bento sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 11 de julho, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 32 a 38. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, vemos alguns pontos muito importantes e interessantes. O primeiro é Jesus que devolve a fala àquele mudo, mas logo depois de expulsar o demônio que nele estava. O demônio que estava naquele homem o impedia de falar. No momento em que Jesus o liberta e o salva, aquele homem solta a língua e começa a se expressar e começa a falar. Simbolicamente, podemos pensar naqueles que estão acorrentados
pelo mal neste mundo, por escolhas ruins, pelo pecado, e que se tornam mudos no mundo, e que não são capazes de falar do bem, da bênção, da graça, porque estão acorrentados, amarrados ao mal, por escolha própria, também por negligência daqueles que deveriam ensinar e levar para o bom caminho, mas estão mudos. No momento em que são libertos, no momento em que fazem a experiência de Deus, que se deixam tocar pelo Evangelho, que aceitam a Jesus em seu coração, em sua mente, nas suas ações, essas pessoas são libertas do mal e, consequentemente, têm a língua destravada para proclamar as maravilhas de Deus, para anunciar o milagre, a graça, a bênção que receberam, como consequência da ação salvadora de Deus em suas vidas. Um outro ponto importante é Jesus, que sente compaixão daquela multidão. Jesus vê as multidões, se compadece delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus vê aquelas multidões, vê também os chefes do seu povo, que deveriam comportar-se como pastores, os fariseus, sobretudo, que tinham a missão de instruir aquele povo, de acolher aquele povo, mas eram líderes que não eram fecundos, que não traziam uma palavra de conforto para o povo, muito pelo contrário, colocavam cargas pesadas sobre os ombros dos outros, e Jesus sente compaixão daquela multidão. E Jesus se coloca como pastor daquele povo, confortando os corações, curando os doentes, dizendo uma palavra de incentivo àquele povo. Mas ao mesmo tempo, e aí um terceiro ponto, Jesus constata: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. É muito serviço, é muita gente que precisa de pastor, é muita gente que precisa de cura, sobretudo a cura interior, a cura da alma. É muita gente que precisa do conforto do Evangelho, mas os trabalhadores são poucos. Ali Jesus já estava pensando na sua igreja, que deveria crescer e levar o Evangelho às multidões. Mas esse clamor ainda continua: rogai ao dono da messe para que envie trabalhadores para a sua colheita. O mundo ainda grita pelo Evangelho, irmãos. Muitos ainda não ouviram o Evangelho. Muitos próximos de nós ainda não tiveram quem pregasse para eles, com a convicção da fé, com o mandato de Jesus, com a pureza do Evangelho. E nós somos todos, batizados e batizadas, convidados a ser instrumentos de Deus, como trabalhadores na messe do Senhor. Oxalá possamos nós fazer essa experiência de proclamar com a língua solta as maravilhas de Deus, de ter compaixão por aqueles que sofrem mais e, sobretudo, por aqueles que anseiam por ouvir a palavra de Deus, e que tenhamos a sensibilidade de orar sempre ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua colheita.
Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e São Bento, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu